Eu sou Lorena Milanese, estou à frente do Inspire Instituto Inspire Mulheres. Eu sou empreendedora já há mais de 10 anos, já tive outros negócios e hoje, já há alguns anos, eu me dedico, entre outras coisas, a ajudar mulheres empreendedoras que, assim como eu conheço muito bem os desafios, estão aí na luta para acelerar seus negócios, viver do que gosta e ainda cuidar da sua vida pessoal. Eu sou Fernanda, tenho 27 anos. Tem 5 anos que eu estou trabalhando na Fábrica de Sonhos, que foi um projeto que surgiu através de uma oportunidade. E eu vi que tinha mercado, comecei a estudar, a explorar isso tudo. E ao passar desses 5 anos, a minha empresa foi crescendo. E ela não cresceu sozinha, cresceu porque eu fiz isso tudo com muito amor desde o início, de quando isso não tinha retorno financeiro, mas que eu via no rostinho das crianças que aquilo fazia diferença na vida delas. Porque o personagem, esse mundo lúdico de acreditar nos sonhos, isso torna a criança uma criança diferente e isso me faz diferente também, porque o amor deles é impagável. Depois de conhecer a Fernanda, a gente teve a ideia de criar esse reality para mostrar um pouco como que é uma mentoria para empreendedoras. E aí ajudar vocês que estão aí do outro lado também a entender um pouco esse passo a passo para você conseguir organizar o seu negócio. Então, além de você conseguir acompanhar todo o vídeo, toda a trajetória, essa jornada da Fernanda, você também vai poder ter acesso às ações, às tarefas que a gente fala muito aqui para que você possa ir se movimentar de alguma forma, começar a se organizar melhor e conseguir alguns resultados através desse projeto Acelere Seu Negócio. Nessa primeira etapa, a gente vai fazer um mapeamento de perfil com a Fernanda. É muito importante para a gente cuidar primeiro do empreendedor, porque ele é a base de toda a empresa. Então ele precisa entender a sua real situação emocional, ele precisa entender as suas motivações como empreendedor, as suas habilidades, quais são os pontos fortes e quais são os pontos que ele realmente precisa trabalhar. Então, antes de você continuar o vídeo, se você quer realmente começar essa jornada com a gente, ative o sininho aí para você não perder nenhum momento desse reality. Vamos começar o nosso reality Acelere Seu Negócio. Eu estou aqui com a Fernanda, vocês já conheceram um pouquinho da história dela, do porquê estamos fazendo esse reality. O primeiro passo é a gente entender, a gente mapear essa pessoa, porque antes dela ser empreendedora, às vezes a gente não para pensar nisso, mas impacta muito todos os seus comportamentos, toda a sua história, tudo que ela traz como indivíduo, como ser humano para dentro do negócio. E esse mapeamento aqui que a gente fez é um mapeamento que traz muita clareza para ela, porque traz todos os pontos positivos, mas principalmente traz um foco no que ela precisa melhorar para o negócio dela crescer e acelerar. Então vamos conhecer, Fernanda, um pouquinho do seu perfil. Está curiosa? É um monte de teste, ela faz uma avalanche de teste e depois fica querendo saber o que está acontecendo. E é também legal a parte dos testes para a gente parar para se autoavaliar, porque a gente fica trabalhando, resolvendo e às vezes a gente não para mesmo para ver pontos pequenos do que a gente está fazendo mesmo no dia a dia. Só pensa em concluir aquela meta, né, Lorena? E assim, é a questão da gente trazer autoconsciência. Às vezes a gente tem um problema com um cliente, com um fornecedor e a gente não para entender o motivo daquilo ali. Às vezes a gente coloca a culpa em um monte de coisa fora e não para se olhar, se perceber, entender que às vezes a gente que precisa. Porque colocar a culpa em outras coisas é sempre mais fácil, né? Então vamos ver como que tá aqui como que é seu perfil, quais são os pontos que a gente tem que trabalhar. O seu perfil deu comunicador executor. O comunicador, a gente acha que é só uma pessoa que fala muito, mas na verdade não é só isso. É uma pessoa que também se preocupa muito com as outras pessoas, gosta de trabalhar e conviver em equipe. É uma pessoa, claro, que gosta muito de se comunicar, de falar.
E o executor, ele já é uma pessoa de ação, uma pessoa muito ativa, uma pessoa que, dependendo como se apresenta o perfil, ela é até um pouco agressiva demais, que aí todo perfil tem a parte boa e a parte ruim. Então a gente tem que analisar o que veio no seu perfil, quais são os pontos positivos e os negativos. Mas o executor é uma pessoa que faz acontecer, é uma pessoa que está focado em resultado. Então vamos entender, você concorda? Concordo, tudo certo. Com esse perfil? Então eu vou deixar você ler um pouquinho aqui para você entender se realmente tudo isso tem a ver com você. E aí, Fernanda, você se identificou? Você achou que é você mesmo? Realmente o meu mapeamento. Fala que eu absorvo conhecimento por praticar, que eu aprendo muitas coisas por método de tentativa. Fala que eu não sou muito boa com as regras, que eu... Tem tudo a ver com seu perfil comunicador. As coisas que me afastam do trabalho, né? Que são a rotina, eu odeio trabalhar com rotina de fato, desprestígio, insegurança e ineficiência. Isso daqui, pra mim, se tiver, eu não consigo fluir no trabalho mesmo. Porque você se incomoda muito quando acontece alguma coisa errada. Você não gosta de regras, daquela coisa muito rígida, mas ao mesmo tempo você também gosta que as coisas aconteçam todas certinhas. Porque você tem o seu executor, que é o quê? O resultado. Eu preciso de Aí você tem que avaliar. Realmente a gente vai fazer um planinho aqui para ver o que você pode fazer para ser uma comunicadora, assim, top. Pegar a parte boa. Exatamente. A sua energia, ela tá um pouco baixa. Na verdade, ela tá muito baixa. Então você precisa avaliar o que tá sugando a sua energia. Tem algum sugador de energia. Talvez... Se a pessoa estiver passando por algum problema pessoal, estiver numa fase ruim, essa energia também cai, né? Também. Isso tudo influencia. Porque você não consegue deixar a Fernanda esposa, a Fernanda filha, a Fernanda amiga lá em casa e trabalhar. Você não consegue. Você traz isso tudo junto. Porque, querendo ou não, você ainda está conseguindo muito resultado na empresa. Sim, aí eu continuo motivada. Exatamente. Isso, a sua energia não tá boa, mas vai dando aquela levantada. Agora, quando você tem um desgaste no âmbito pessoal, a sua empresa também não está dando certo, você não sabe o que fazer, aí a pessoa dá um curto-circuito. Por isso que é sempre importante começar de você e fazer essa análise no geral, né? Não tem como separar as duas coisas. Não. Você acha que você às vezes joga muitas coisas para outro dia, para depois, se puder, eu vou deixando para depois? Eu acho que eu faço uma lista de tarefas muito grande para um dia só. E eu nunca consigo terminar aquela lista de tarefas toda, até porque ela é muito grande. Então, essa falta de planejamento exato, e às vezes eu dou muitas paradas também pela falta de concentração, daí não consigo terminar. Mas acaba que vou jogando sempre pro outro dia, mas no final eu consigo resolver tudo. Só que sempre muito preocupada, muito estressada, sempre na correria. E assim, isso eu acho que é um mal de todo mundo. Primeira coisa, claro que fazer a lista é muito bom, só que aí pelo seu perfil executor, você se exige demais. Então você quer abraçar o mundo inteiro em um dia. E aí você tem outro problema, que é uma coisa que a gente tem que se policiar muito, que são as interrupções. Então, você, por exemplo, faz atendimento ali pelo WhatsApp, direct, e às vezes se você não for rápida, você pode perder um orçamento, alguma coisa. Só que, ao mesmo tempo, é importante a gente delimitar um espaço. Por exemplo, então eu cheguei para trabalhar 9 horas, então eu vou responder tudo que está ali pendente. Depois eu vou tirar um tempo para resolver a minha lista. E aí eu volto, talvez no final da manhã, para responder o resto. Porque se você não delimitar, não der limite para essa rotina, principalmente de comunicação, porque hoje a gente sofre muito com isso. É WhatsApp o tempo todo, é e-mail o tempo todo, aí tem que responder nas mídias sociais também. Já começa que a gente nunca tem uma mídia social para responder. Exatamente. Por isso que eu falo que você tem que delimitar, porque você também tem outras partes. Você tem que ter um momento da sua semana para você planejar, revisar planejamento, para você
parar para entender, eu estou cumprindo também isso? Quais são as minhas prioridades do dia? Tem a parte burocrática toda, enfim, tem a sua parte de produção também. Não, né? E muita gente deixa a parte do financeiro para depois, ficar só executando, resolvendo o problema e não sabe nem quanto que tá entrando e quanto que tá saindo. Porque eu fiquei trabalhando assim durante 4 anos. E aí, quando eu parei para ver, falei, opa, vamos organizar isso daqui. Não sabe nem se tá valendo a pena, porque a pessoa às vezes começa a empreender do tipo assim, eu vou empreender porque é legal, porque, né, aí... Você gosta do que faz também, né? Muita gente, sim, também por isso. Mas muita gente também, às vezes, por falta de opção. É porque tem muita gente muito boa no mercado, mas que não sabe empreender, não sabe crescer, fica estagnado ali e às vezes fica com a energia baixa, né, desmotivado e acaba às vezes até abandonando, mas na verdade o erro dele não é de ser um profissional ruim, é de não saber empreender, não ver esses pontos negativos que a gente está analisando para poder crescer e tocar o negócio para frente. E aí, da mesma forma que tem esses pontos pessoais seus, tem os pontos positivos e negativos do negócio também, que aí a gente junta tudo e cria o diagnóstico para aí depois a gente planejar em cima de você e do negócio. A gente fez o mapeamento do meu perfil e no início eu vi aquele monte de gráfico. Fiquei um pouco assustada, mas quando eu comecei a ler e entender, eu vi que parecia que alguém tinha me mapeado mesmo. Eu falei, gente, como que esse teste descobriu tanta coisa sobre mim? E não tem como explicar, só você fazendo um teste para saber. Você descobre, às vezes, coisas que você nem sabe. Você pensa, não, eu não sou assim. Ah, não, mas naquela hora, é mesmo, eu sou assim. E você vê que você precisa melhorar, que você às vezes fica... jogando as coisas pra frente, mas que o seu teste vai te mostrar quem você é e o que você precisa. E aí quando eu não tenho esse talento, o que eu faço? Eu contrato alguém que possa trabalhar comigo para suprir essa necessidade, porque às vezes quando a pessoa é muito técnica, muito especialista, às vezes ela não consegue, ela até vai um pouco, mas talvez ela nunca vai ser um ótimo, maravilhoso vendedor. Porque ela vai ter que se liberar de muitas coisas que o técnico especialista às vezes engessa um pouco você, né? A sua forma de pensar e tudo. Então, se você não quiser fazer esse movimento tão grande de me tornar outra pessoa, você pode contratar pessoas, e aí por isso que existe o sócio também, que não é o caso de Fernanda. Mas existe o sócio às vezes para isso. Quando você for escolher um sócio, é muito importante você escolher às vezes uma pessoa diferente. Às vezes a gente quer o igual, mas o importante é a gente ter essa complementação. Então, se Fernanda fosse talvez escolher um sócio para ela, seria interessante... Alguém mais analista, mais planejador, mais organizado, um perfil mais técnico. Exatamente, porque aí ia casar direitinho. Você ia fazer a parte lá toda que você faz muito bem. E a burocracia. E a parte de planejar, de analisar planilhas, de tudo isso, seria outra pessoa. Porque o empreendedor, hoje, quando você começa, você faz tudo. E aí tem um tudo ali que você faz que não é o que você sabe fazer, que você tem talento para fazer. E aí aquilo que você falou, aí você vai deixando o financeiro. Porque o microempreendedor, então, ele tem que se virar para fazer tudo, atender bem, cuidar do marketing, fazer a venda, e tem que executar, e tem o financeiro, e tem as partes burocráticas que às vezes precisa. Você queira não dar, e não deve dar mesmo, porque senão você não fica bom naquilo ali. E aí por isso que realmente é importante primeiro você conhecer, para depois você pensar o que você vai fazer. Eu vou fazer parceria com alguém, eu vou contratar um terceirizado para me ajudar, eu vou ter um sócio. Enfim, aí você consegue tomar a decisão mais correta. assertiva. Eu não sei hoje qual é a real situação da sua empresa, eu não sei quais são os erros que você está cometendo. Mas se você quiser entrar nessa jornada com a gente, descobrir muita coisa sobre você, sobre o seu negócio, a partir de tudo que está acontecendo com a Fernanda, lembre de ativar o sininho, você vai receber a notificação. E também fique ligado nas atividades. Se você se inscrever, você vai receber essas atividades, vai ter acesso a algumas ferramentas que a gente vai disponibilizar aí ao longo desse período e vai conseguir entender realmente quais são os erros que você vem cometendo e de que forma
forma você pode realmente potencializar os resultados da sua empresa.